Estamos no aeroporto de Brasília, o segundo maior influxo de pessoas, uma facilidade a mais para você que quer conhecer o Cerrado, porque aqui tem voos diretos todos os dias para todas as capitais do Brasil. E hoje a gente vai sair daqui e vai seguir para Pirenópolis, o centrão do Cerrado, e vai fazer uma receita muito especial com mandioca que tenho certeza que você vai adorar. A caminho de Pirenópolis, para falar um pouco mais sobre o Projeto Cerrado, falar um pouco mais sobre a importância da valorização do Cerrado, a gente usa a gastronomia como esse elemento de junção das duas partes. E para a gente reduzir ao máximo o impacto ambiental, a gente está aqui com esse carro cedido pela Eurobike, pela BMW Group, esse Mini Coupé S totalmente elétrico, um carro muito bacana, sensacional, fácil de dirigir, que vai trazer para a gente muito mais aderência, né, quando a gente fala de preservação ambiental, porque aqui os impactos são reduzidos ao mínimo. O Cerrado, eles são 12 biomas dentro de um. Nós estamos falando de 12 fitofisionomias, são 12 tipos diferentes de cerrado, que nos ensinaram errado na escola, né? Falaram que o cerrado é um bioma com árvores baixas, arbustos espaçados e gramíneas, o que não é verdade. Nós temos, além dessas características ainda mais interessantes. Árvores que chegam a ter 60 metros e fazem parte principalmente das matas ciliares. Então, quando você quiser conhecer um pouco mais sobre o Cerrado, passeie por ele, ande por ele. E hoje, nesse vídeo, a gente vai mostrar para vocês um pouco mais sobre ingredientes super interessantes em uma das cidades históricas mais importantes do Brasil. Então acompanhe a gente aí, que sem dúvida vai ser uma experiência muito bacana. E a nossa primeira parada desse trajeto entre Brasília e Pirenópolis é aqui no Outlet Premium Brasília. E quando você fizer esse trajeto, não se esqueça de parar aqui no Barba e consumir o melhor prime rib do Centro-Oeste. Além da comida deliciosa, você tem várias opções de lazer e de compras aqui no Outlet Premium. E quando você vier aqui ao Outlet Premium Brasília, não se esqueça de visitar também esse pequizeiro. Como aqui preservação é levada a sério, o Outlet teve que fazer essa redoma para poder comportar esse pequizeiro aqui, porque no Cerrado o pé de piqui ele tem que ser preservado e é crime ambiental você fazer o corte dele. Chegamos em Pirenópolis, o chefe Gilmar Borges aqui que nos recebeu. E quando a gente fala em história, a gente não pode esquecer de falar da história da gastronomia brasileira, principalmente baseada nesse ingrediente principal que é a nossa mandioca. Como é que o senhor percebe a mandioca nessa gastronomia, principalmente aqui do Cerrado e de Pirenópolis? Qual que é a função desses alimentos? Na realidade, quando a gente fala em mandioca, a gente está falando na rainha do Brasil. Porque em muitos lugares, não só no estado de Goiás, como no Nordeste, Norte, algumas regiões, a mandioca é considerada um pão. Né? Porque muitas vezes é alimentação indígena, né? É uma alimentação que representa a fartura. A mandioca é muito utilizada para alimentar grande quantidade de pessoas. Então, em Pirenópolis, o prato principal das festas religiosas, da cavalhada, da festa do divino, é o caldo de mandioca com costela. Dá bastante sustância para os cavaleiros, para os foliões. Então, como se fala em mandioca, a gente está falando da influência indígena, a gente está falando da fartura, do alimento que sacia a fome, que mata a fome. Todas as regiões do Brasil conhecem a mandioca, às vezes pelo nome de aipim, que é uma das suas variedades, macaxeira, e hoje está chegando muito a mandiocaba, né? O pessoal fala muito sobre mandiocaba agora, que é um ingrediente desconhecido que agora está em destaque. E o interessante é que a mandioca é muito versátil na sua produção, e é por isso que a gente escolheu esse incrível ingrediente para fazer a receita que vocês vão ver daqui a pouco. É isso aí. Qualquer cidade que você visite é sempre importante conhecer ou ter um guia turístico. E se você vem para Pirenópolis, tem um aplicativo que eu quero mostrar para você, que é o Conexão Piri. Utilizando o Conexão Piri, vai ter acesso aos principais pontos turísticos da cidade, um excelente guia para aproveitar o melhor dessa cidade histórica. Acabamos de chegar aqui na pousada Vereda da Serra, um local incrível no alto da serra, perto de cachoeiras, com piscina, lago, churrasqueira, hidromassagem, um local
próprio para a gente poder descansar. Pena que a gente não vai poder fazer isso agora, porque a gente tem que preparar para descer para a Rua do Lazer, para mostrar para você o que Pirenópolis tem de mais opções de lazer. Mas depois, quando a gente voltar, é descansar, porque amanhã o dia vai ser cheio. Vamos lá? E além das opções históricas que você encontra aqui em Pirenópolis, como praças, igrejas, até mesmo as cachoeiras, uma das principais atividades para você, turista, fazer aqui em Pirenópolis é conhecer essa rua, que é a Rua do Lazer. Cheia de gastronomia do Cerrado ou do mundo inteiro também, que faz com que você se sinta confortável e à vontade em vir para a cidade e ter certeza que aqui você encontra boa comida. O Cerrado certamente é um ambiente mais do que especial e super incrível. Você tem desde partes muito secas, como partes altamente úmidas como essa aqui. Estamos falando de cima da maior savana do mundo e as pessoas acham que o Cerrado é apenas uma pequena porção de terra. O Cerrado percorre mais de 12 estados brasileiros continuamente, sem contar as suas incursões dentro de alguns estados, como por exemplo, Amapá e Rondônia. Essa aqui é uma planta chamada cabelo de negro. Ela cria uma ostra para proteção e a curiosidade sobre ela é que ela é parente da folha de coca. Então, bastante amarga, mas para quem está na trilha e quer dar uma salivada, ela ajuda bastante a você recuperar o fôlego. Vamos nessa? Uma das características interessantes sobre o Cerrado é como ele se preserva em relação principalmente ao calor. E uma das formas que o Cerrado tem para fazer isso é criar folhas bastante grossas. Essa aqui é um tipo coriácea. Eu vou mostrar para vocês o barulho que ela faz só de você passar a mão de tão grossa que ela é. Isso é uma das técnicas que o Cerrado tem para se preservar, principalmente durante a seca. Como a gente sempre comenta com vocês, o Cerrado é um ambiente cheio de água. E aquela ali, ó, é a Cachoeira da Abade, a principal cachoeira aqui de Pirenópolis. A gente sempre ouve falar que o Cerrado é um solo infértil, um solo seco, e muito pelo contrário, o Cerrado é o berço das águas do Brasil. Só aqui nessa região existem quase 170 nascentes e uma delas corre para poder formar essa cachoeira extraordinária que é a Cachoeira da Abade. É daqui que saem as principais bacias hidrográficas do mundo e também que banham tanto a floresta amazônica quanto a Mata Atlântica. Querido chefe Gilmar, obrigado, bem-vindo, por favor. É um prazer estar aqui com você, para a gente falar um pouco da gastronomia, né? Quero apresentar para quem não conhece, que eu acho pouco difícil não conhecer, chefe Gilmar Borges, além de um amigo, de um querido apoiador desse trabalho, é um chefe embaixador da gastronomia brasileira, é o meu mentor na gastronomia, foi quem me introduziu, inclusive, quem com muita generosidade me trouxe para esse ambiente. Me apresentou muitas das técnicas brasileiras de produção de alimentos, é um especialista em gastronomia também aqui de Goiás, da gastronomia griot inclusive, né, das técnicas griots de produção do Cerrado e também da comida goiana. E chefe, de coração, participar desse produto e ter o senhor comigo significa que a gente está realmente no caminho certo, porque a gastronomia do Brasil hoje ela deve muito ao trabalho que o senhor faz de resgate dessa cultura milenar que o Brasil tem. Então, obrigado, honrado em tê-lo aqui. Para mim é um grande prazer estar aqui com você, um cara super bacana, descolado, que está aí trabalhando em prol da nossa gastronomia brasileira. Falar de cozinha, né, que é a nossa maior paixão, é muito bacana, porque quando a gente fala em cozinha, a gente fala de amor.
Não existe nada melhor no mundo para transmitir amor do que gastronomia, do que cozinhar para os nossos comensais. A gastronomia ela precisa trazer afeto, né? Tudo que se fala em gastronomia é para juntar pessoas. Cozinhar para si próprio é muito chato, né? Não tem muita graça, mas quando a gente fala em cozinhar, sempre vem essa ideia de trazer pessoas para próximo, seja para uma comemoração de um casamento, de aniversário, fechamento de contrato, reconciliação. A gastronomia ela tem essa função exata de trazer pessoas para próximo, né? Eu acho nesse sentido que o senhor também comenta sobre ela ser muito afetiva. A cozinha ela é um dos maiores polos de unir pessoas, né? Você consegue, através da sua identidade gastronômica, trabalhar vários pontos. Desde as experiências gastronômicas, da afetividade, da história, da cultura, né? A história de falar sobre produtos, insumos, ingredientes da cozinha ancestral brasileira. Hoje, a partir do momento que os grandes chefes do Brasil começaram a focar o seu olhar para a cozinha de garimpo, para a cozinha de quilombo, para a cozinha do cerrado, para os ingredientes da Mata Atlântica, para falar sobre o alimento do futuro que é o cacto, para falar sobre a Mata Atlântica, as suas frutas, as suas coisas, e o cerrado com as suas raízes. Quando a gente fala em cozinha regional brasileira, a gente está falando em cozinha ancestral. O chefe hoje, eles estão muito mais interessados nessa cozinha, porque isso é que faz o sucesso, isso é que mostra a identidade do nosso povo brasileiro. O cerrado ele tem uma grande vantagem quando a gente fala de cozinha brasileira, porque ele é o único bioma que faz interseção com todos os outros biomas. O cerrado, ele, além de ser o bioma mais antigo do mundo, ele derivou boa parte das plantas que existem na Mata Atlântica, na Floresta Amazônica, no Pantanal. Por isso que nós temos, por exemplo, o pequiá na Amazônia e o piqui aqui, porque são derivações que aconteceram por conta dessa transferência de clima, de solo, e que fez com que essas plantas pudessem se adaptar. Mas o cerrado tem essa característica muito importante de raízes, né? Nós somos uma floresta invertida. 70% da riqueza do cerrado está literalmente debaixo da terra, que é um solo muito antigo, e baseado nisso é que a gente consegue extrair principalmente as raízes. Mas não só raízes, como também os frutos, os 1000 frutos que o cerrado tem, as 1000 possibilidades de sabores que o cerrado tem, sem contar meles ou méis, como preferir, e sem contar também flores, que é um outro ambiente super vasto. Então hoje estima-se que no cerrado nós temos mais de 1.500 sabores disponíveis, e a gente está aprendendo a lidar com tudo isso agora. E é curioso quando a gente comenta sobre cerrado com pessoas que viveram um pouco de fazenda, que eles falam, a gente viveu, nós comíamos isso quando era criança, mas hoje em dia a gente não come mais, o que é uma pena. Como é que o senhor vê essa história de, na gastronomia brasileira hoje, nós estarmos resgatando tanto as técnicas griots, como o resgate do orgulho de apresentar ou de consumir novamente esses frutos? Na realidade, a gente pode falar muito sobre essa nova pegada da gastronomia brasileira, que se falava muito em novela e cozinha. Quando a gente fala nessa cozinha brasileira, cozinha regional, cozinha típica, com essa nova pegada de grandes nomes da gastronomia brasileira, como Alex Atala, Onildo Rocha, Saulo de Belém, então a gente tem Gilmar Borges, né? A gente tem assim grandes nomes que fazem essa pegada. Quando a gente fala muito sobre essas coisas antigas que muitas vezes eram desprezadas e até hoje são desconhecidas por esses novos estudantes de gastronomia que estão se iniciando agora na profissão, hoje tudo isso está sendo um grande destaque. Por quê? Você pegar antigamente matos que se comiam, você pega hoje e fala em punks, plantas alimentícias não convencionais. Olha como mudou de uma coisa que era tão simples, da roça, não tinha tanta importância, e hoje quando você fala em punks, plantas alimentícias convencionais, que é a mesma coisa, já tem uma outra pegada, já tem uma outra importância. Hoje o que é bacana, Vinícius, é ver os grandes nomes da gastronomia brasileira pegar os frutos, as técnicas, os ingredientes, até muitas vezes desconhecidos, usando técnicas da alta gastronomia francesa, da alta gastronomia
italiana, e usar esses ingredientes nos seus pratos de uma forma muito da alta gastronomia, uma pegada mais gourmetizada, né? E mostrar grandes sabores. Quando você fala em mel de abelha sem ferrão, que é uma grande variedade dessas abelhas que nós temos no Brasil, você vê grandes chefes fazendo coisinhas assim muito simples, porque hoje na cozinha o menos é mais. E sempre foi, o menos sempre foi mais. Então essa pegada de valorização dos biomas brasileiros, da valorização da agricultura familiar, porque hoje a cozinha ela está muito mais naquela pegada de referência, aonde você sabe que aquele seu ingrediente que você trabalha no seu restaurante, na sua cozinha, ele tem uma origem de uma fazenda tal, de uma senhorinha tal, de um lugar tal, que faz esse intercâmbio entre aquele produto, muitas vezes orgânico, até a sua cozinha. E isso traz o quê? Traz um diferencial, traz uma maior referência e o maior sucesso da sua cozinha. Tem uma história, tem um carinho por trás da agricultura familiar, né? Ela é uma agricultura que traz aquilo que é mais importante, que é a afetividade. Geralmente as pessoas fazem, primeiro por uma necessidade de consumo e segundo porque é aquilo que elas têm de mais precioso, né, no quintal delas. E sobre essa situação das punks, é muito bom o senhor comentar sobre isso. Um dos propósitos, inclusive, desse trabalho é a gente talvez tentar mudar para aquilo que é do Cerrado o termo punks desse nosso contexto, porque punks, quando a gente fala plantas alimentícias não convencionais, a gente já cria esse afastamento do não convencional, significa que assim, é meio estranho de você comer. A gente está com um movimento agora chamado ATICS, alimentos tradicionais do Cerrado, porque punk, qualquer coisa hoje ela vira punk. Se a gente pegar uma hortaliça europeia, uma hortaliça indiana e trouxer para cá, ela vai ser punk de alguma forma para a gente. Agora, se a gente dá uma denominação de origem controlada para aquilo que é do Cerrado, por isso que a gente começou com a Emater agora esse processo de chamar de ATICS, alimentos tradicionais do Cerrado, porque nós temos uma infinidade de frutos ou plantas que precisam ser caracterizadas e catalogadas como nossas, porque aí é onde a gente traz essa referência de onde vem esse fruto, de onde vem essa terra. E a gente estava comentando antes sobre a questão da importância dessa afetividade da neurocozinha, né, nesse novo contexto, da nouvelle cuisine. Como que o senhor vê essa situação? Hoje o que está fazendo grande sucesso é justamente esses chefs que usam um pouco do seu conhecimento, das suas técnicas, e eles usam muito também a afetividade. A cozinha de afeto, usando as memórias afetivas, né? Quando você faz uma receita que você conta histórias, são receitas que contam histórias, aonde você pega ingredientes que muitas vezes eram desconhecidos e você traz para a sua mesa, para o seu prato, trazendo a afetividade. O que é bacana no meu trabalho de resgate antropológico da cozinha ancestral brasileira, da cozinha raiz, é justamente esse desafio. Você pegar ingredientes muito simples, talvez desconhecidos, usar técnicas da alta gastronomia e apresentar um resultado final que você tenha afetividade, aonde você traz o sentimento, você consegue remeter, quando a pessoa está degustando aquele prato, a uma memória afetiva. Por exemplo, eu tive num evento muito badalado no Rio de Janeiro, o ano passado, aonde eu estava levando as memórias afetivas e a gastronomia de Pirenópolis. Então eu levei uma coisa muito simples e consegui emocionar. A cozinha emocional, ela é arrebatadora. É arrebatadora. Então eu consegui emocionar a chefe Dadá da Bahia com um simples balinho de coco. As receitas simples que geram esse link emocional. E é nisso que eu tenho uma tremenda admiração pelo seu trabalho, porque é um trabalho sério, é um trabalho de verdade, não é para fazer firula e tem transformado e me serve muito como inspiração. Chefe, quero te agradecer de coração por tudo isso, por ter nos ajudado a gravar esse especial, por ter nos guiado até aqui e sabe que pode contar comigo por o que precisar. É uma grande honra e parabéns por cuidar de Pirenópolis, pelo amor que você tem por essa terra e pelo Festival Cozinha de Raiz também. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouco mais de cozinha, que é a nossa maior paixão, de estar também apresentando para todo mundo um pouco da rica diversidade da cozinha brasileira, falando dos nossos biomas, principalmente do Cerrado, né? Que é a nossa maior riqueza, uma das maiores riquezas, e eu quero terminar a minha fala falando que a cozinha raiz é a maior riqueza do Brasil. Queridos, e agora acompanhe a receita especial que a gente faz para vocês.
Depois desses passeios incríveis, eu quero mostrar para vocês uma receita muito fácil, utilizando um ingrediente que ele é presente no Brasil inteiro. Existem hoje mais de 5.000 variedades desse ingrediente, mas a origem botânica dele, a principal dessa raiz comestível, é a Amazônia, mas hoje com os cruzamentos feitos com o cerrado, você tem literalmente mais de 7.000 espécies, que é a nossa querida mandioca. Um item que está sendo utilizado no mundo inteiro, principalmente para erradicação de fome. Altamente nutritiva, muito rústica, muito fácil de plantar e que hoje você encontra com facilidade em qualquer mercado. A ideia é fazermos um croquete de mandioca com queijo para que você possa comer em qualquer lugar e das maneiras mais variadas possíveis. É uma receita extremamente fácil, vou mostrar para vocês o passo a passo de como funciona. E para essa receita você vai precisar de ovos, manteiga, queijo mussarela, mandioca, farinha panko, sal, polvilho, pimenta piper arduncum ou também pimenta barqueiro, como você encontra na sua região, salsinha e cebolinha. Primeira etapa muito simples, você vai pegar a mandioca junto com o sal, coloca na panela de pressão e deixa ela ferver. Se você tiver com tempo suficiente, quanto menos panela de pressão você utilizar, mais sabor você vai extrair. Então, em casa, se você quiser fazer a longa cocção em uma panela aberta, tranquilo, pode fazer, mas se você quiser ser mais rápido com ela, só colocar na panela de pressão e está resolvido. Primeira etapa da receita é utilizar essa mandioca, que ela é a mandioca amarela, apesar de aqui parecer branca ainda, e essa é uma das espécies que foi cruzada com as espécies aqui do cerrado. Então, ela tem muito mais atrativos, ela tem 50 vezes mais beta-caroteno do que a mandioca tradicional. Colocando na panela, água e sal, e põe para ferver. Se você tiver mais tempo, fica uma dica para vocês. Panela de pressão, ela sobe muito a temperatura. Acima de 110 graus, você vai destruir boa parte dos nutrientes que ela tem. Então, se tiver tempo, faça numa panela larga e deixe ela cozinhar normalmente, sem colocar pressão. Ela cozinha, você vê que quando você coloca o talher, ela já está bem macia, é isso que a gente quer. Essa aqui está com uma batidinha. Se você perceber que a sua mandioca, por algum motivo, está com essa parte arroxeada, não use, tá? Ela bateu e pode trazer um sabor não tão agradável para a tua receita. Ó. Mandioca cozida, agora chega uma parte importante, é começar a preparação da receita. Vou colocar a luva. E essa receita você pode fazer ela diretamente com as mãos, mas cuidado, tá? Porque se a mandioca estiver muito quente, você pode se queimar. Uma das coisas importantes é, a mandioca no meio dela, ela tem esses fiapinhos aqui, tira para ficar mais fácil, e eles são, como eles são mais rígidos, eles podem atrapalhar a sua receita. Ok, tá pronto, tá feito. Agora você vai amassar, e pode amassar bem e bastante, até que ela vire uma espécie de purê. E aqui vai outra dica importante para você. Gastronomia é gosto, gastronomia é você entregar aquilo que você entende como melhor. Tem pessoas que vão gostar desse croquete um pouco mais pedaçudo, o que é interessante, porque traz textura. Outras pessoas vão gostar dele mais liso. Qual que é o certo? Você define. É aquilo que você tem de sua preferência. Porque isso é gastronomia. É você entender o porquê das coisas e querer entregar o seu melhor. Se você gosta dela mais pastosa, sem pedaços, amasse bastante. Se você gosta dela um pouco mais pedaçuda, da forma como está aqui já é suficiente. Outra coisa, não leve ao liquidificador para poder fazer essa massa. Quando você bate a mandioca no liquidificador, ela vira uma cola, tá? Então, não leve pro liquidificador, faça à mão. E a gente vai fazer o que agora? A gente vai temperar isso aqui com alguns temperos legais do cerrado. Conhecida em muitos lugares como jaborandi, pimenta barqueiro. Aqui eu descobri que eles chamam ela de pindaíba. Pode colocar o sal e a pimenta dentro. Como a gente vai levar ainda ao fogo quente, ou seja, a gente vai fazer fritura, cebolinha e salsinha elas ficam amargas quando você põe de novo na fritura. Cebolinha e salsinha você finaliza. Para temperar a massa, vai na pimenta porque ela aceita a temperatura e ela não vai amargar a sua receita. Pronto, agora a gente tira. Dá um close aqui, irmão. Olha só os pontinhos pretos que ficam. Pimenta na mandioca. Para ajudar a mexer um pouco mais e trazer mais sabor, o que a gente vai colocar também? Manteiga. Manteiga é importante. Agora eu vou pegar mais ou menos uma colher de manteiga e mão na massa. Sambando, e você vai perceber, ó, que ela vai ficar bastante pintadinha. Ela vai pegar
aqueles pontinhos pretos, ó, da massa. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Beleza, você pode ver que quando você coloca a manteiga, ela já solta bastante da mão também. Então você não tem mais aquela massa muito pegajosa. É outra função importante também de você utilizar a manteiga. Já posso tirar a luva. Nossa próxima etapa é começar a montar os croquetes. Também não tem muita dificuldade. Você vai pegar um punhado de massa, lava bem as mãos, a gente vai passar por algumas etapas. O polvilho, ele é lipofóbico. O que isso quer dizer? Ele afasta a gordura. Então, quando você utiliza o polvilho, a chance da sua receita ficar sequinha é ainda maior. Sem contar que ele também é feito de mandioca. E a segunda vez que a gente vai empanar vai ser com a farinha panko. Por quê? Porque ela é mais crocante, ela é ainda mais interessante. Então, vou pegar um queijo. Vou enrolar. Ela é uma massa um pouco mais grudenta, porque é a mandioca pura. Faz o bolinho, joga aqui na massa. E essa primeira aqui, ó, ela já vai te ajudar a você moldar o seu croquete. Moldou, ela já vai ficar mais fácil de você trabalhar. Leva o ovo. Finaliza na panko. A bagunça aqui faz parte. O tamanho da croqueta vai depender muito do tamanho do queijo que você cortar. Hoje, como a gente quer fazer ela um pouco mais robusta, a gente fez um tamanho bastante generoso, mas o que você precisa é exatamente isso aqui, ó. E aí você faz quantas você precisar. Essa receita aqui vai dar para fazer aproximadamente umas 20. Enquanto a gente põe o óleo para esquentar, a gente vai finalizar as croquetas, porque o importante é que você tenha a temperatura do óleo correta. Isso aqui é uma das principais dicas dessa receita. Qualquer fritura precisa ter uma temperatura mínima. Qual é o grande problema quando você vai fritar? Fritura tecnicamente é um processo a seco. Mas por que ele é um processo a seco? Porque ele vai trazer a energia do fundo da panela e levar para o alimento. Se você coloca com a temperatura baixa do óleo, o teu alimento vai embebecer, vai trazer essa gordura para dentro dele, ele vai ficar aquela coisa molenga e sem graça e altamente encharcada. Então, quer uma receita sequinha? Primeiramente, deixa o óleo esquentar a no mínimo 180 graus e no máximo 210. Como é que você pode fazer isso? Duas formas. Esse fogo aqui me dá a temperatura da panela, o que é muito bom, ou você pode utilizar um termômetro também. Poxa, não tem um termômetro em casa. Cuidado com aquela técnica do palitinho. Você só pode fazer se for no início da receita. Por quê? O óleo, depois que ele evapora, ele se torna muito mais inflamável. Então, se você esperar o óleo esquentar para poder jogar esse palito de fósforo, já vai ter muito vapor aqui em cima, muito óleo no ar. E se você jogar esse palito de fósforo e pegar fogo, ele vai causar um acidente. Se você colocar e ele simplesmente acender, é o ponto correto, mas tem que ser no início da receita. Então, segurança para fazer isso em casa. Cebolinha e salsinha só no final. Se você colocar para fritar na temperatura que o óleo está, ela vai amargar. Então agora é só cortar para poder finalizar e dar uma carinha mais legal. Agora vamos pegar o close aqui, ó. Ó. Aí, papai. Eu vi vantagem. E agora é hora de servir. E se você quer acompanhar todo o passo a passo dessa receita e também da nossa trajetória de Brasília até aqui Pirenópolis, por todos os espaços que nós visitamos, os pontos turísticos, as cachoeiras que visitamos, ou seja, refazer esses nossos passos, baixa o e-book, acompanha de perto, porque eu tenho certeza que essa viagem e esse projeto vai transformar a forma como você e o mundo percebem o Cerrado. Um grande abraço, fique com Deus e até breve.